Fala pessoal, o GM Evandro aqui e hoje tem episódio novo da nossa série de speedruns, subindo o rating de 800 a 2.500 aqui no chess.com. Bora começar aqui jogando agora na faixa dos 1.900. Para quem vem acompanhando aí todos os dias, já deu para perceber que aqui é um pouco diferente quando entra aí nos 1.900. Galera já não entrega peça, já sabe mais teoria de aberturas, já tem que estar muito mais ligado jogando aí nessa faixa. Bom, ele começou estranho jogando esse D4, dama D4 e voltando a dama. Foi só eu elogiar que veio uma abertura dessas já, mas vamos ver daqui pra frente o que vai acontecer. Tô com vários tempos a mais, vou jogar D5 já. É como se eu estivesse jogando de brancas agora, então praticamente eu tomei a iniciativa, já ameacei tomar em D3, pegando agora o par de bispos. Se ele tirar esse bispo, então eu posso jogar dama por D1, que aí ele já perde o roque, e eu tenho o bispo F5. Então não parece uma boa ideia ele tirar esse bispo daqui. E, bom, se ele não faz nada, se ele roca, então eu tomo em D3, tenho uma melhor estrutura de peões, par de bispos. Eu não devia ter elogiado, o cara já fez besteira por aqui. Mas no último episódio, se você viu, a galera jogou bem firme, desde a fase da abertura. Agora ele já vai ter uns problemas sérios, porque eu ameacei tomar em C2, provavelmente vai ter que jogar um cavalo A3 para conseguir defender. E além disso, eu tô ameaçando roque grande. Bom, ele tomou em C6. Deixa eu ver. Não, eu vou tomar de peão. Tudo bem que dá uma estragada na minha estrutura, mas eu mantenho essa iniciativa. E agora ele perdeu uma peça, não é isso? Roco grande. E ameacei torre por D4. Por sorte, ele vai ter um C3. Que aí vai atacar. Mas não agora, porque C3 agora leva cavalo C2 e perde do mesmo jeito, porque tá caindo a torre. Mas talvez. Não, acho que aqui azedou mesmo. Porque ameacei C5, ameacei torre D4, ameacei cavalo C2. Acho que dá pra abandonar já. Não tô vendo o lance. Porque se jogar ali com C3, eu posso fazer um cavalo C2. Não tem casa mais a torre de A1. E aí quando tirar esse rei, por exemplo, um rei E2, eu posso jogar com torre por D4, peão tome, cavalo por A1. E daí eu tenho uma peça a mais, né? Eu jogar a torre por D4. Porque se eu tomo lá em A1, ele toma em F5, depois esse cavalo não volta direito. Só que agora o cavalo ele volta fácil, né? Aqui eu já volto o cavalo para C2. Toquei ali no cavalo. Bispo toma. Agora eu volto meu bispo para E4, bispo D5, tiro o bispo. Peça a mais, limpa, zero contra-jogo para ele. Agora bispo E4. Ele ainda vai tentar um torre C1, mas aí bispo D5. Nem preciso jogar bispo D5 agora, posso jogar E6. Quero agora tirar o bispo F6. Vamos ficar jogando com peça a mais, enquanto ele quiser jogar. Seguimos aí, bispo D5. Agora torre D8. A ideia é bispo F6. Jogar C5 um dia. Tirar esse rei para B7. E agora tô com essas ideias por aqui. Vamos dar um cheque. Ele vai ter que jogar F4 forçado. Agora bispo F6. E... Bom, deixa eu ver como abrir essa posição. Fazer um G5. A ideia pode ser G4, H5, H4. Que aí torre H8, abra a coluna. E daí conseguir invadir a sétima. O negócio é só abrir uma coluna para minha torre, né? Como não tem colunas... Tudo bem, tem a coluna B aberta, a coluna D também, mas não tem como invadir com a minha torre por ali. Por isso, dessa ideia de abrir uma coluna na outra ala, aqui na ala do rei. Então, poderia ter tomado também, mas esse aqui parece bom, jogar com G4, H5. Como ele não tem nenhum contra-jogo, eu posso ir com calma e jogar ali H4, tomar, e aí começar a pressionar esse outro peão.
Bom, vamos jogar H4 agora. Ele segue jogando aí com um peça a menos. Vamos jogar o torre H8. Que agora eu já quero invadir com essa torre. Jogar um torre H2, torre G2. Ganhar o peão de G3. Vai tentar se defender por ali. Jogar um torre G1. Mas quando eu jogar a torre H2 ali, tirar a torre, eu posso jogar bispo C4. Que aí já tem uns teminhas de mate. Combinando o bispo em C4 e a torre em E2. Bom, ele tá pensando aqui. Vamos ver como vai ser a nossa próxima partida, que esse aqui é que ele não tá nos 1900 ainda. Vamos dar um desconto então pra galera de 1900, porque no último episódio que eu joguei, eu enfrentei dois carinhas de 1900 e eu achei que eles jogaram muito firme as duas partidas, né? Especialmente o segundo da Caro-Kann do avanço. Agora esse aqui de 1840, ele já deu umas belas capivaradas já na abertura. Agora ele tá jogando por jogar ali, mas vamos ver na próxima como que vai ser o próximo adversário. Bom, ameacei aí tomar o peão de G3 com torre G2, torre G1. E daí se ele jogar torre G1, eu faço bispo C4. E aí ele vai acabar levando mate. Ele tá pensando agora. A abertura foi uma abertura qualquer, né? Então ele não sabia muito bem o que fazer ali. Jogar bispo C4. Ameacei torre E2. Talvez ele tente ainda um torre E1. Não, ele levou mate já. Beleza, fazer uma revisão rápida dessa partida pra gente partir pra próxima. Essa aqui foi cheia de erros logo na fase da abertura. Então aqui deu 80.3 para ele, 94.9 para mim. Começou ali uma defesa siciliana, ele jogando um gambito Smith morra. Só que depois de tomar o peão de D4, ele teria que jogar o C3, sacrificando o peão. Ele jogou dama por D4. Já é um lance esquisito já, porque eu ganho um tempo em cima da dama, ele volta a dama para D1. E o branco já não tem mais vantagem na posição. Perdeu 2 tempos inteiros. Olha só, ele foi e voltou com a dama. Enquanto isso, eu desenvolvi o cavalo. Aproveitei já para abrir a posição e de repente já tá melhor o preto, né? Então é interessante vendo isso daqui, que tá relacionado com aqueles princípios do jogo na abertura. Então, independente do seu nível, se você tá com 1000, você tá com 1500, tá com 2000, é muito importante você entender esses princípios, né? Então, os princípios eles são simples, mas conseguir colocar eles em prática não é tão simples assim. É importante conhecer muitos exemplos, né? Então, os princípios só para quem de repente ainda não conhece, né? Então, é dominar o centro, rápido desenvolvimento e o principal lutar contra as ideias do adversário, né? Então, é mais importante do que saber nomes de abertura, tá, gente? Bom, aí veio esse cavalo B4. Olha, ele acha que é melhor até bispo F5 mais forte que trocar as damas. Tomou em C6, tomei de peão. Ele gosta mais de tomar de cavalo. E aí veio o lance que perde a partida no ato, cavalo D4. Tem roque grande, torre D8 também ganhava já. Roque grande, que ele acha o melhor. E aí vem o torre por D4, que é um lance importante. Porque se eu tomo a torre direto lá em A1, ele toma em F5, meu cavalo não tem volta depois. Então é muito importante fazer isso daqui. E aí ele pode abandonar já a partida. Bom, vamos para a próxima aqui. Vamos ver o que o cara vai aprontar aqui na próxima partida. Provavelmente vou jogar contra algum 1900. E de repente você quer aprender sobre esses princípios que eu acabei de falar aqui, esses princípios do jogo na abertura, eu quero aproveitar aqui para te apresentar o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez. Lá você pode ter aulas comigo, com outros grandes mestres. E dentro do Chessflix você tem as nossas trilhas de treinamento, que elas foram estruturadas para cada faixa de rating. Então, por exemplo, para você que de repente está querendo chegar nos 1500 de rating, você vai começar pela trilha de 1500, que te leva até os 1500. E, por exemplo, nessa trilha,
Primeiro passo é dominar esses princípios do jogo na abertura. Então você encontra ali uma série de aulas com exemplos, exercícios, e passando por essas aulas, você já consegue colocar em prática melhor esses princípios, tá? E aí sim é o momento de construir o repertório de aberturas, dominar assim os planos das aberturas, mas é importante passar por esse processo, tá? Então, se de repente isso te interessa, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, entrar para a lista de espera da Chessflix, que por fazer parte da lista de espera, você vai ser avisado primeiro, podendo assim entrar para o Chessflix com uma condição especial, com um valor abaixo do valor normal, beleza? Bom, vamos então para a nossa segunda partida do dia, vou colocar aqui para jogar. Vou jogar aqui uma abertura inglesa, enfrentando um cara de 2000 de rating, o primeiro jogador aí na faixa dos 2000. E é uma das primeiras inglesas também. Ele tá jogando aí uma Índia do Rei. E vou jogar aqui um sistema conhecido como Triângulo Botvinnik, que joga com C4 e E4. Isso aqui já não tá muito interessante o que ele tá fazendo, hein? Se eu jogar E5, tá deixando uns buracos na posição. Não parece nada legal isso. Vou fazer D4 agora. Ele fez uma confusão com as peças. Agora fez esse D5. Já é uma abertura qualquer aqui. Já não é inglesa. Já sei lá o que que é isso daqui. Ó. Uma abertura toda irregular. Bom, ele jogou esse D5 e agora, hein? Se eu tomar, o cavalo volta pro jogo. Cavalo F3. Tá bem o branco, é uma opção. Agora. Pô, tô querendo jogar de um jeito mais criativo aqui. Eu vou chutar um H4. Objetivamente, não acho que esse seja o lance, mas parece interessante, porque se ele aceitar o sacrifício do peão, ele libera a casa E4, e daí eu já posso passar o meu cavalo pro ataque. E além disso, estou jogando H5 para abrir a coluna, porque ele não tem mais o cavalo ajudando na defesa. Agora, aqui que eu preciso só tomar uns cuidados se eu jogo direto esse cavalo ou não, porque ele pode tentar um contrajogo com C5 ainda. Temos pro G5 também. Esse talvez seja o momento mais importante até para essa minha ideia funcionar. Eu não sei se cavalo E4, F5, cavalo, aí bispo G5, bispo D2. E se eu chutar H5 direto, C5, parece interessante. Se eu desenvolver com cavalo F3, tem muitas opções já. E bispo G5 vai jogar F6. Então, cavalo volta pro jogo também. Tá, eu vou desenvolver o cavalo. Vamos jogar cavalo F3. Não deve ser ruim colocar uma peça em jogo, então vamos colocar a peça para jogar. E eu deixo aqui a opção, tanto de fazer H5 quanto de fazer cavalo E4. A minha ideia é tentar manter esse peão em E5 para limitar o cavalo. Que aí se o cavalo tiver que vir para C7, D5, ele não volta mais para o jogo. Olha, ele veio aí com B5, beleza. Vamos fazer H5, seguir aqui o plano. Eu nem sei o que que lembra essa posição. Lembra um pouco a abertura catalã, quando sacrifica ali o peão de C4. Só que geralmente esse bispo ele tá em E7, não em G7. Bom, agora eu posso tomar em G6. Esse não tá levando cavalo G5 já? Porque cavalo G5, ameacei tomar em E6, ameacei tomar em H7. Achei que era forçado jogar H tomar G5. Porque aqui tá, no mínimo, eu tô recuperando um peão com um ataque muito forte. Porque se defender agora com dama E7, eu já tenho opções já. Tanto tomar de cavalo, quanto tomar de torre também. São lances interessantes. Bom, cavalo toma, torre F5, G4. Tá vindo um bispo para G5 já. Vou tomar de cavalo em H7.
Porque agora eu tenho uma ideia de jogar um bispo G5. Tem ideia de passar a dama ali pra coluna H também. Acho que G4 agora. Ataca essa torre. Tudo bem que eu não posso passar minha dama pro ataque, mas também não tem tantas casas assim pra colocar essa torre. Pô, essa partida ficou interessante, hein? Foi um jeito criativo até de reagir. Ali deixando eu tomar em C4. E parece que foi bom, assim, pelo menos a minha sensação é de que foi uma ideia bem interessante. Aqui, por exemplo, ele tá perdido essa posição. Tá bem perdido. Torre F7 é a única casa pra torre, mas daí dama C2, eu ameaço dama por G6 e não tem como defender G6. Por exemplo, aqui, dama C2. Ele não tem nenhuma peça que consegue defender esse peão. E aí eu tô ameaçando dama toma, combinado com bispo G5, cavalo F6, que ele pode abandonar já. Vai tentar um C5 como último recurso. E aí, contra isso, o que podemos fazer aqui? Hum... É, ele tinha esse último recurso, C5. Tô pensando em sacrificar essa peça com dama por G6. E aí, se tomar por G5, posso simplesmente fazer cavalo E4 também, é uma outra ideia. Mas vamos lá, eu vou jogar bispo G5 primeiro, ganhando um tempo em cima da dama. E talvez eu faça dama G6 no próximo. Não tenho tanta certeza também. Dama G6, toma em C3. Cadê o arremate? Porque cheque. Toma, toma. Tá ganha a posição, mas eu não tô vendo aquele lance que eu falo assim, nossa, aqui acabou, pode abandonar. Eu posso jogar um cavalo A4 também e continua caindo em G6 do mesmo jeito. Mesmo sem sacrificar a peça. Até cavalo E4. Hum. Bom, vou jogar até um mais modesto aqui, cavalo E2. Tô com a ideia de tomar em G6, ele tem que jogar C5 aqui, é forçado ele fazer esse lance. Eu posso tomar, toma de dama, roque grande. É, tem uns lances ali ainda que eu preciso lidar. Depois de C5. Jogou B3. Mas aí eu tomo em G6. Se dama A5 cheque, cavalo C3. Cavalo volta ali pro jogo. E agora eu tô com as ameaças de jogar um cavalo F6 cheque, por exemplo. Que aí volta o cavalo pro jogo. Vai ter que jogar ré F8. É, esses dois últimos lances foram bem nada a ver. Uma de peão. Que agora... Bom, tá caindo uma peça já. Tô ameaçando um dama H7 também. Aqui ele vai tomar mate nos próximos já. A ameaça é dama H7. Por exemplo, aqui eu jogo um bispo D2. Quando eu tirar a dama, dama H7, F8, dama H8. Vou jogar esse. Ataquei a dama. E tô ameaçando mate em 2. Mate em 3, na verdade. Cheque, cheque, toma e mate. Essa aqui eu tô curioso pra ver na avaliação, junto com o Stockfish, o que, que ele vai achar ali do sacrifício do peão de C4. Eu tô otimista que foi o melhor,
mas ele vai me contrariar, muito provavelmente. Provavelmente ele vai falar que foi ruim fazer o, o sacrifício do peão de C4. Vou dar o cheque. Cheque. Sacrificar a dama. E dar mate com torre H8. Beleza, vamos para revisão dessa partida. Vamos ver o que o computador acha. Ó, para começar, ele já me deu aqui 81,1 de precisão, 62 para o meu adversário. Isso aí já é um sinal do que ele vai achar dos meus lances, né? Começamos aí com uma abertura inglesa contra a Índia do Rei. O normal seria jogar D6, que é o lance da Índia do Rei mesmo, para fazer C5 ou E5. Né? Ele jogou E6, misturou um pouco os planos, e aqui ele misturou tudo já. Tinha que jogar ou D5 ou D6. Aqui eu posso jogar E5, porque ele deixou um buraco em D6, e a posição dele já tá ruim aqui. Cavalo em E8 fica muito mal colocado. E é aquele negócio, uma peça mal colocada, às vezes ela estraga toda a sua posição. O cavalo já atrapalha a comunicação das peças. Jogou D5 que interroga. E H4 duvidoso. Ele não acha que é o mais preciso, né? Mas deixa eu até ver o que ele considera o lance mais preciso. Ele considera o mais preciso o cavalo F3, ao invés de H4 jogar cavalo F3. Mas é com a ideia de H4, é mais ou menos a ideia mesmo. Por exemplo, a variante que ele tá dando aqui é jogar assim, com cavalo F3, cavalo D7, bispo F4. E daí o próximo lance é H4, H4 para H5. É isso que eu queria ver, porque tudo bem, não foi na ordem mais precisa, mas a forma de interpretar a posição foi boa, porque eu queria deixar o cavalo morto lá em E8 por conta desse peão de E5. E o peão de C4 ele não vale nada na posição, né? Então, jogou esse, cavalo F3. E a grande diferença é que nesse momento ele tem o recurso de C5, que é a principal ideia que eu tava de olho. No momento que ele joga B5, ele fica praticamente perdido já, porque ele não tem mais contra-jogo. Então olha que interessante essa posição. Eu tô com um peão a menos, só que já tem mais de 2 pontos de vantagem para as brancas, por conta do cavalo fora de jogo, o meu ataque tá chegando já pela coluna. Jogou HG6, FG6, levou o cavalo G5. Tinha que jogar HG6 ali, era forçado. Aí tomei G4, dama C2, nem é o melhor. Ele dá cavalo G5, é melhor. Ah, aqui provavelmente tem um lance matador. Ah, bispo G... Ah, dama G6. Ele acha que dama G6 combinado com bispo E4 já tá matando já. É, eu joguei bem conservador aqui com bispo G5 e cavalo E2. De novo, dava pra jogar dama G6 sacrificando a peça. Porque olha só, dama G6, se tomar em C3, provavelmente é a mesma ideia ali, ó. Cavalo F6 e toma. Tá vindo dama H7, dama H8, os mesmos temas. Joguei esse cavalo E2, só que ele interrogou de novo. E aí levou um arremate depois com dama H7, dama H8. É, eu achei que foi interessante a partida, tem uns teminhas legais. Vamos pra próxima aí. E agora, vamos de novo na inglesa. O pessoal perde bastante pra jogar inglesa. Tem o brother que continua pedindo aqui a Grob. Será que vamos jogar uma Grob um dia? Um G4? É que é muito ruim isso, né? Eu me recuso. O mouse ali, ele não deixa jogar G4, de tão ruim que é. Mas a inglesinha é uma boa. Pena que agora foi de pretas, enfrentando aí uma siciliana Lapin. Jogar com E6. É uma espécie de uma. Lembra uma Arlequine, essa forma de jogar contra a Lapin, que eu deixo ele ficar com o centro para depois começar a golpear esse centro. Que é isso que eu vou começar a fazer agora. Vou jogar um cavalo D7 combinado aí com dama C7. Praticamente eu obrigo ele a tomar o peão de D6. Tomar de bispo. E agora eu vou jogar essa estrutura onde eu enfrento os peões colgantes. Não sei se você já ouviu aí esse conceito alguma vez
que é essa estrutura com os peões em C3 e D4. É uma estrutura de peões muito comum, que acontece aí na Siciliana Lapin, no Gambito da Dama, na Ninja. Tem uma série de aberturas, defesas que levam para esse tipo de estrutura. Que é uma estrutura que, no meio-jogo, ela é muito interessante para o jogador de brancas. Que esses peões podem avançar, pode ter possibilidade de ataque na ala do rei. Só que em um final, esses peões podem ser apenas debilidades. Sendo assim, o plano das pretas está muito claro, né? O preto ele quer trocar peças. Mas ele me deu um bispo aqui, ele acha que vai ter algum ataque. Mas não existe nada, porque quando eu dou uma H5 eu jogo cavalo F6 e o cavalo defende. Aqui ele já está numa posição de abandono já, porque não existe ataque. Ele vai deixar a dama por ali, a dama em H4, mas talvez eu possa começar a abrir o centro até com E5, torre 8. E aí já era. É, deixa eu passar esse detalhe. É que tem posições que pode ter esse sacrifício, esse presente de grego ali, o bispo H7. Mas tem que calcular um pouquinho, não é qualquer posição que dá pra sair sacrificando ali. Olha, eu vou até fazer uma outra coisa que eu vou jogar um bispo A6 atacando essa torre, que aí eu jogo um bispo D3, se torre 3, bispo G6, e aí o bispo ele ajuda ali na defesa. Caramba! E a dama, brother? E a dama? Vamos tomar essa dama. Acho que ele ficou pensando que já tinha tirado a dama, sabe? Ele vai ver, ele ficou pensando, bom, eu vou tirar a dama pra H4 e depois jogo um torre 1, tento passar a torre, mas ele esqueceu a dama. 1979 de rating. Eu tenho que parar de elogiar os caras de 1900 aqui. Bom, foi então a Siciliana Lapin, essa posição com os peões colgantes, que é uma posição bem interessante jogar dos dois lados, mas aqui já vi um erro gravíssimo, ele me deu uma peça praticamente, né? Então eu tinha que jogar ali um dama E2 ou torre E1, são lances que fazem mais sentido com essa posição. Aqui deu uma peça e na sequência me deu a dama também, e aí já era. Vamos para uma terceira partida então, já que essa foi muita curtida. É a terceira ou quarta? Tô me perdendo agora nas partidas. Vamos jogar aqui de brancas contra uma Caro-Kann. Jogar a nossa variante do avanço. Variante tal de novo, com H4. Ou será que ele vai fazer C5? Que esses são os dois lances principais na Caro-Kann do avanço. Bispo F5 e C5. Ele veio de bispo F5. Agora, bispo D3. Quero trocar as damas. Trocar as damas. Quero trocar os bispos. As damas eu não quero trocar de jeito nenhum. Ele vai trocar. E6. Vamos ver, ele tá pensando. Essa não é uma posição que tenha que pensar muito, assim. Não tem uma decisão tão difícil agora. Tô ameaçando E6. Ele tem que jogar E6. Ou até dama 5 cheque dá pra jogar. Mas o E6 é um pouco melhor. Agora, bispo G5. Ele fica entre essas duas opções. Dama B6 e dama A5. Mas não. Ele tá jogando igual já jogaram aqui em outras partidas. Esse bispo E7 é um lance que já apareceu algumas vezes. Jogar cavalo D2. O detalhe, se tomar, eu sempre posso pensar em tomar de H para ter ali um G6. Esse tema aconteceu já por aqui. E sempre que C5, eu tô de olho em C4. Vamos jogar agora roco grande, roco pequeno. Faço C4. Não sei, algumas questões para resolver. Vou jogar esse C4. Porque agora fica essa tensão no centro. E se ele toma em C4, meu cavalo tá entrando ali em D6. E o C4 ele acaba inibindo aqui o C5 dele. Porque sempre que jogar C5 eu tomo em D5 e E6.
Então fica difícil ele fazer isso. E agora eu tô mais pra rocar pequeno. Vamos ver como que ele tá planejando jogar essa posição. Cavalo H6. Quer levar o cavalo para F5. Vamos rocar pequeno, então. Se agora tomar de novo, posso pensar nisso, mas posso pensar em tomar de cavalo também. Eu joguei uma posição muito parecida. Assim, se trocar esses cavalos, vai levar uma posição muito parecida a uma que eu joguei há um tempo. Que eu acredito que eu posso tomar em E7, jogar G3. E aí o plano é fazer C5, B4 e chegar ali com B5 um dia. Então o plano é fechar a ala da dama, se ele permitir. Eu joguei uma posição muito parecida, só que o peão dele tava em A7. E foi uma partida pensada que eu joguei no Chile contra um mestre internacional. Acho que empatou a partida até, mas depois analisando eu vi que o plano correto era esse, fechar a posição, porque o F6 é sempre um lance complicado de fazer de pretas, que vai deixar muitas casas, e aí fica difícil do preto criar contra-jogo. Bom, sei que se de repente tá pensando tomar em C4. Esse pode ser um lance, toma em C4, cavalo C4, e depois... tá deixando muitos buracos aí, hein? Mas vamos lá, eu vou seguir o plano de jogar com C5 e mandar bala aqui na ala da dama com B4, A4, B5. Um plano também pode ser eu jogar com torre C1 para cavalo F1, cavalo E3 e trocar esse cavalo que é a melhor peça dele. Na verdade, torre E1, porque daí a torre fica na cara da dama e dificulta o F6. Nossa, esse lance parece muito ruim. Ah, entendi a ideia dele agora. Ele quer. Ah, talvez não seja tão ruim assim. Eu que não entendi o plano dele. Porque eu poderia ter jogado torre 1 para cavalo F1, cavalo E3 para chegar a tempo. Tá, tá, isso aqui tá me incomodando agora. Ele tá jogando G5 e me atacando. Eu falei que o lance dele era ruim, mas ficou bom. Ah, eu tinha que ter esperado ele rocar pra fechar, né? Pô, tô tomando umas decisões bem erradas aqui. Por conta de uma partida que eu já joguei numa posição semelhante, mas que não é essa. Rei G2, G5, toma. Vamos começar com Rei G2. Agora, quando o G5, eu tô em dúvida se eu tomo ou se eu jogo Torre H1. Eu vou jogar Torre H1. Dei uma estragada na minha posição, viu? Já não tá nada claro o que que tá acontecendo. G4, eu vou manobrar o cavalo até E3 para tentar trocar esses cavalos, só que ele tem um F6 que pode aproveitar a ausência do meu cavalo no controle de E5. É, mas não é tão grave assim também, vai. Agora o cavalo toma. Eu não sei se foi uma boa ideia essa dele de tomar em H4, porque agora
tomei de cavalo, ameacei tomar em F5, ele vai acabar tendo que tomar em H4, torre toma, ataca H5, e se levar um cavalo para G5, eu dobro na coluna H, e de repente o peão tá muito fraco. E aí ele já não tem mais ataque. O G4 tava me incomodando mais do que G por H4. E bom, se ele jogar um dama G5, eu posso pensar em ganhar um tempo com o cavalo F3 primeiro. E aí se dama G4 eu tomo em F5. Isso, vamos jogar cavalo F3. Porque ele tem que jogar dama G4 praticamente forçado. Ah, ele tem esse também. Tomar de torre. Porque é com cheque. Hum. Essa partida eu tô furando um monte de coisas. Tipo assim, ele joga, daí eu percebo. Não é um bom sinal quando acontece esse tipo de coisa. Jogar dama E3 pra ficar controlando a casa do cavalo. E aí quando ele rocar grande, eu jogo torre H1, querendo tomar em H5. Tenho também esse plano de jogar, se rocar grande, jogar A4 e B5, mas esse aqui parece ainda mais forte, jogar um torre H1 e lá tentar coletar o peão fraco de H5 mesmo. Agora, essa variante ela é tão boa, essas posições que fica aí com essa vantagem de espaço grande e tudo mais, que mesmo fazendo um monte de besteiras aqui, a posição ainda fica boa para as brancas. Essa é uma das variantes que, mesmo você fazendo as coisas erradas, ainda dá certo. Bom, agora tô de olho numa torre entrando em F6. Jogada mais G5. Se voltar o cavalo para H7, eu tomo o peão de H5. E se trocar as damas, cavalo toma, rei E7, torre por H5. Torre toma, A5, A3, troca, troca, troca. Hum, confuso. Não é tão clara essa variante. Tem que melhorar um pouco aqui. Se jogar dama G5, cavalo G5. Ah, não, ele veio pro outro lado. Dama C2. Mas agora dama F6. Melhor, vou tomar em H5. Porque aí se ele for atrás desse peão de A2, dama F6 é ganhador já. Torre toma. Minha ameaça é dama F6. Então não pode buscar esse peão. Ele vai ter que fazer um lance como um torre E8, talvez. Porque aí torre E8 ele tem um recurso a mais de ter torre E7. Vamos de dama F6. Ameaçando F7. Ele vai fazer torre F8. E eu não tô podendo jogar torre H7 porque ele tem um golpe com cavalo F4. E se eu jogar cavalo G5? Porque agora eu ameacei o torre H7. E aí, combinado com esse cavalinho G5, tem mais força. O cavalo continua defendendo E4, não tem dama E4 cheque. Tem dama F5, mas daí eu troco as damas, torre H7. E vamos ganhar esse final com um peão a mais.
Jogou dama D1, atacou minha torre. Tem mais alguma ameaça? Torre H7, cavalo H4 eu tomo, cavalo F4 eu tomo. Jogar torre H7. E se dama D4, agora ele tá levando dama E6, cheque. Esse torre H7 criou inúmeras ameaças, né? Que eu ameacei dama E6, ameacei dama G6, ameacei torre F7. E tem vários problemas para resolver agora. Bom, 1950, a gente tá se aproximando aí para a faixa dos 2000 de rating agora. Não sei aqui. Jogou dama D4, se dama E6 cheque. Assim, na pior eu posso jogar torre F7, troca e cai o cavalo em G6. Esse aqui já é suficiente. Eu tô só vendo se tem mate mais rápido. Jogando dama E6, rei C7, dama D6, rei C8. E agora, cavalo E6, ameaça mate em C7. Mas aí dama E5. Tá, vou jogar dama E6. E agora eu decido o que eu faço. Eu acho que vou jogar esse rei C7, torre F7, torre F7, dama D6, rei C8, cavalo F7. E aí tô ameaçando dama D8 mate. E contra esse... Cheque. Toma, cheque. Ele tem apenas um cheque em E4. Eu tiro o rei para H2. Jogar esse. Aí cheque, rei H2 e acabaram os cheques. Então, mesmo uma posição super ganha, você ainda tem que olhar esses cheques, viu? Porque às vezes acontece de estar ali super ganho, tá com sei lá quantas peças a mais, tá dando mate e sobra um perpétuo na posição. Então, isso aqui tá muito relacionado com cálculo. Você vê que, para mim, é natural já. Sempre que eu vou buscar aqui um lance, eu já olho o lance do adversário e olho principalmente esses cheques, os lances mais forçados. É que com o tempo você vai acostumando a fazer isso, né? Porque o método de cálculo é sempre buscar os lances mais forçados primeiro. O lance mais forçado que existe é o tal do cheque, né? Bom, vamos lá. Revisão da partida. Quero só ver aquele momento ali. Acredito que C5 que eu fiz é ruim. Ele deu aqui 90,9 de precisão, 76 para o meu adversário. Variante tal. Jogamos ali xadrezinho, normalzinho, nada demais. Tomei E7, dama E7, G3. Tá melhor o branco ali, uma vantagem bem consistente. E C5 ele acha que é o lance mesmo. C5 é o lance mais forte. Aí ele veio com esse plano, eu ignorei. Era melhor o rei G2 e torre H1 primeiro. Agora rei G2, torre H1 interroga. Tinha que tomar, então. Toma, cavalo toma e entrar nessa linha. Não, mas sem tomar. Torre H1 agora, é isso? Toma uma vez e joga a torre H1. Segundo o computador, isso aqui era mais forte. E o meu torre H1 direto que foi o erro da partida. Porque muito provavelmente G4. Tá melhor o preto. G4, cavalo E1. Eu tava de olho nesse lance, F6. Aparentemente é uma opção interessante pra ele. Se bem que a barrinha tá subindo ali. Eu vou falando, né? Tá interessante e vai subindo a barrinha das brancas. Mas aí ele interrogou de volta. E aí já tá muito ruim a posição. O detalhe é esse, coordenou as minhas peças, tá chegando lá
o ataque em H5, não é nada fácil de defender. E aí começou a cair bastante material na posição. Mas ele teve uma chance boa ali que eu permiti o contra-jogo dele. Era uma posição difícil para ele e ele tinha aquela possibilidade ali. Mas é isso então, galera. Vamos chegando ao final desse nosso episódio de hoje. Hoje o episódio foi mais longo, mais partidas, mais análises aqui. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo, deixa nos comentários o que você achou. E se ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui, beleza? Vamos então encerrando e a gente se vê no nosso próximo vídeo do canal.